Esferas da Vida, apoio cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Há vidas que brilham tanto que continuam iluminando o caminho mesmo depois de suas partidas. Uma dessas vidas é a de Eurípides Barçanufo, educador, médium, apóstolo do bem e verdadeiro servidor do Cristo. Hoje, o nosso encontro é um convite à sua biografia e o seu exemplo de verdadeiro cristão. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Mais do que um personagem da história do Espiritismo, Eurípides Barçanufo é um exemplo vivo de que o Evangelho é caminho, verdade e vida. Um educador de almas. Eurípides não apenas acreditava em Jesus, ele vivia Jesus. E é sobre essa vivência que vamos conversar hoje com ele, nosso querido Arthur Valadares. Seja sempre muitíssimo bem-vindo ao Esferas da Vida, Arthur. Olá, Pri, olá a todos que nos acompanham. Mais uma vez, uma alegria imensa podermos estar aqui, em especial para falarmos sobre essa grande alma que é Eurípides Barçanufo. E Arthur Valadares, a gente faz questão de apresentá-lo sempre aqui no Esferas da Vida, é de Patrocínio, Minas Gerais. Hoje ele reside na cidade de São Carlos, no estado de São Paulo, e é cofundador do NEP Paulo de Tarso. Vocês todos, por favor, busquem os estudos do Arthur lá no YouTube. Vai lá, NEP Paulo de Tarso. Tem inúmeras palestras, tem inúmeros cursos que nos ajudam a viver todos os dias um pouquinho melhor. E hoje, Arthur, você vai falar de um mineiro também. Nós vamos falar aqui dele, Eurípides Barçanufo, que é de Sacramento, Minas Gerais, e tem uma grande história como um espírito muito grande, que veio recentemente como Eurípides, mas você vai poder contar um pouquinho pra gente da profundidade espiritual deste espírito que há muito vem trazendo e vivendo Cristo nas suas existências. Sim, Pri, como você bem pontuou na abertura, Eurípides é dessas vidas que brilham mesmo como um farol. Dessas almas que, em passando pelo mundo, deixam um rastro de luz. Não só no caso dele nessa última existência, mas também quando a gente consegue olhar para a história desse espírito, para a trajetória dele, nas encarnações que pudemos acessar, né, por meio de informações mediúnicas, tanto do próprio Chico como daqueles que conviveram com ele ali mais proximamente, nós vemos que temos ali um espírito que vem servindo a Jesus fielmente há muitos séculos. Aliás, desde os tempos do próprio Mestre, porque voltando um pouquinho aqui no tempo, uma das primeiras encarnações dele que temos notícia é uma que foi registrada por ele próprio, num livro que ele psicografa já desencarnado, por meio daquela que foi a sua continuadora lá em Sacramento, Corina Novelino. Ele psicografa esse livro chamado A Grande Espera, que é um livro muito interessante, assim. É um livro que trata daquele período do Cristo jovem. A gente tem muito poucas informações a esse respeito, e é um livro que trata desse momento do Cristo ainda adolescente. E ali vemos Eurípides encarnado na personalidade chamada Marcos, né? um romano que depois se torna essênio, e que trabalha juntamente com Cristo e com os companheiros que eles ali tinham para estabelecer uma base, digamos assim, né? Os primórdios. O Cristo ainda não havia iniciado a sua missão pública, estava em preparação, não que Jesus precisasse se preparar, mas aguardando o momento propício para iniciar a sua missão pública.
ele vai ao encontro dos essênios não para aprender com eles, mas já para ensiná-los, orientá-los, e ali se dá esse encontro. E Marcos, entre outros personagens, se tornam já iniciadores desse processo que mais tarde se desenvolveria com a missão pública de Jesus. Então a gente vê que já aquele tempo, então, antes mesmo do advento do Evangelho propriamente, temos um espírito ali muito fiel. Inclusive naquela encarnação foi martirizado e depois voltaria numa sequência de encarnações ali no cristianismo primitivo, justamente para ajudar a consolidar a mensagem do Evangelho no mundo. Então ele volta depois, segundo informações do próprio Emmanuel, como um pupilo de Inácio de Antioquia, que foi um dos grandes cristãos ali do início, que por sua vez era discípulo de João Evangelista. Depois ele volta numa futura encarnação, que está também registrada num livro do Chico, o livro Ave Cristo. Ali Eurípides comparece como um escravo chamado Rufo, que também é martirizado por amor a Jesus. E assim ele segue na carreira ao longo dos séculos, sempre um espírito muito dedicado, um espírito verdadeiramente comprometido com Cristo, até chegar numa das encarnações mais recentes, em que ele viveu na Suíça como Lavater, Johann Caspar Lavater, que foi um pastor, representante da Reforma na Suíça, e, olha só que interessante, alguém muito próximo de Pestalozzi, aquele que seria depois o tutor de Allan Kardec. Ele que Kardec até cita na Revista Espírita algumas cartas dele do início do século XIX, em que, em correspondência com uma imperatriz russa, ele praticamente traz alguns dos princípios basilares da doutrina espírita 50 anos antes do espiritismo surgir propriamente no mundo. E depois, a encarnação mais conhecida, talvez uma aí no meio, uma intermediária, mas a encarnação como Eurípides. Então nós vemos que temos um espírito realmente já há muitos séculos, um desses colaboradores diretos, um braço direito do Cristo, não por acaso, tendo até a oportunidade de, durante a encarnação, ter um encontro com o Mestre, reforçando, realçando ainda mais para nós a grandeza dessa alma que lá pelas bandas de Sacramento das Gerais passou, numa cidade, entre aspas, apagada, mas cuja luz brilha ainda hoje, nos alcançando e nos inspirando. E ele foi uma grande personalidade em Sacramento, que a gente sabe, nessa última reencarnação, como Eurípides Barçanufo. Ele foi vereador, jornalista, secretário, também atuou firmemente no espiritismo, teve uma dificuldade inicialmente para aceitar o espiritismo e depois ele aceita depois de uma questão mediúnica. Conta pra gente como é que foi, Arthur, para nossa audiência. É fascinante isso, porque Eurípides viveu 38 anos nesta última encarnação. E quando você olha para a biografia dele ou dessas grandes almas, uma coisa que sempre nos chama a atenção é o quanto elas são profícuas. O quanto eles sabem aproveitar o tempo de uma encarnação. É sempre uma vida fecunda, de desenvolvimento, de tantas realizações. E Eurípides é essa personalidade multifacetada. Ao mesmo tempo que ele buscava servir a sociedade, como jornalista, que foi abrir uma farmácia, foi vereador, educador, também sempre esse pendor para o aspecto espiritual. Então, antes de se converter ao espiritismo, ele já era muito vinculado à Igreja Católica. Católico. Fazia parte da Sociedade Vicentina, Vicente e Paulo, até que então o seu tio, senhor Mariano, tem contato com a doutrina espírita, em decorrência de fenômenos que ocorriam ali na Fazenda Santa Maria, fenômenos esses que despertaram a atenção. Alguns representantes do espiritismo na região, dentre eles Frederico Peiró, foram conhecer, orientaram, o tio então se torna espírita, e Eurípides, muito religioso que era, tem aquela resistência inicial, porque era muito comum, interior das Minas Gerais, o catolicismo como religião predominante e tal. Então ele vai tentar demover o tio dessa ideia, mas o tio presenteia como obra, que é a obra depois da morte de Leão Denis. Ele fica então encantado com isso. Aquilo foi o primeiro passo para ele, digamos, para a conversão, mas aí depois ele tem a experiência mediúnica mesmo em Santa Maria, que seria um empurrãozinho adicional, digamos, dos benfeitores, para que ele pudesse, de fato, abraçar a doutrina espírita e realmente se entregar a ela, como depois o fez. Uma experiência que, inclusive, envolve João Evangelista, envolve Bezerra de Menezes, que a gente pode depois aprofundar um pouquinho mais. Porque ele pede para João Evangelista em espírito explicar as bem-aventuranças, não é isso? A gente vê, pode soar como
ousadia ou presunção da parte dele, mas a gente vê a estirpe e a grandeza do Espírito. Mas ele queria ter certeza, na realidade. Ele tinha uma grandeza ali para entender, e depois ele fundou, né? O tio fundou o Centro Fé e Amor, Centro Rural também. Enfim, e ele tinha mediunidade, Eurípides. Ele desenvolveu mediunidade também, não foi isso, Arthur? De bicorporeidade e também de cura. Sim, ele teve praticamente todas as mediunidades conhecidas ali, pelo menos aquelas mais conhecidas, né? Mas, voltando a essa experiência um pouquinho, ele tem uma primeira ida a Santa Maria. Quando chega lá, já o estavam esperando, sem que ele avisasse que iria, ele mais um amigo. Duas cadeiras separadas para eles, né? Depois ele tem essa experiência, então, com João, porque, vindo do catolicismo, ele tinha uma dificuldade em compreender as bem-aventuranças. Porque ele parecia não ver a aplicação delas, porque as pessoas, os aflitos, desencarnavam ou morriam sem que de fato fossem consolados, como prometiam as bem-aventuranças. Então faltava para ele essa ampliação de visão que o Espiritismo viria trazer. Então ele solicita, quando ele vê a reunião mediúnica, acompanha lá no Fé e Amor fundado pelo seu tio, ele solicita mentalmente que João Evangelista pudesse então lhe explicar, e ouve, nas palavras dele, uma das mais belas alocuções filosóficas que já teve a oportunidade de ouvir ao longo de toda a sua vida, explicando justamente as bem-aventuranças à luz da reencarnação e da multiplicidade de existências. Eurípides Barçanufo é o nosso programa de hoje, junto a Arthur Valadares. E neste instante, convidamos você a um momento de profunda emoção e espiritualidade. Acompanhe conosco o encontro de Eurípides com o Cristo. É uma passagem tocante, extraída do livro A Vida Escreve, de Hilário Silva. E lembre-se, a mensagem é para todos nós. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo
que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu. E acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. E a gente reserva essa mensagem de Jesus que chora por todos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. A gente vai refletir sobre essa frase logo aqui com o Arthur, mas agora eu quero saber se você aí acredita na importância da divulgação do Espiritismo. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, inclusive a nossa retransmissora na cidade de Araraquara, fazem parte do Complexo André Luiz. E essas emissoras têm levado há muitas décadas a palavra que inspira milhares de vidas por meio da comunicação. E todos nós sabemos da importância gigante da divulgação do Espiritismo. E eu quero saber se você quer fazer parte desse grande movimento do bem, levando essa mensagem da doutrina espírita que faz tanta diferença na nossa vida para todo mundo que chega aí pelas emissoras da TV e da rádio. Então, a TV, a rádio precisam de todos nós, elas precisam de você. Seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova e apoie esta causa. Garanta que a mensagem do Espiritismo chegue a quem mais precisa. Liga lá no 0800 120 1838 ou entre em contato no WhatsApp que é 11 97834 2246. Seja um amigo da Boa Nova e ajude a espalhar a doutrina espírita. Combinado? E encerramos este bloco, a gente já volta, com o nosso querido Momento Chico Xavier. E hoje queremos aprender a servir como Eurípides Barçanufo serviu. E continua servindo, né? Com muito amor, com muita dedicação ao Cristo. A gente ouve juntos a Prece do Servidor, que é uma mensagem do Espírito Emmanuel, na voz inesquecível de Chico Xavier. Momento Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros. Coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos e recurso para desobstruir o coração em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel
a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora. Se não possuímos ainda bens positivos com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam, que em teu nome distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste sem palavras as supremas lições da simplicidade na manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos assim o roteiro da construção espiritual e da ressurreição divina. Orienta-nos o passo incerto e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos, assim seja. Paz espera. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto à loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Porta Joia Lingerie. Oi pessoal, olha quem está aqui na Porta Joia Lingerie. Eu vim pessoalmente escolher hoje uma peça para dormir, um pijama, uma camisola, e vamos ver o que a Bárbara separou para me apresentar hoje aqui. Bárbara, conta pra gente quais são as opções que você vai me apresentar hoje. Pri, nós temos aqui uma linda camisola, toda trabalhada na renda, o tecido maravilhoso de liganete, ela fica perfeita, uma peça bem sensual. Tá usando bastante para quem uma noiva vai casar, aqui é o lugar ideal. Temos também uma coisa mais romântica, pijaminha, com uma estampa mais delicada, também numa pegada sensual maravilhoso, viu, Pri? E o que não poderia faltar, que está usando bastante, é o animal print, né, gente? A gente não pode ficar de fora. Lindo pijama também, confortável, e aqui você vai encontrar a melhor opção. São peças delicadas, a gente percebe cada uma super bem feita, da Daniela Tombini, que a Cidinha sempre fala dessa marca, e tem muitas outras marcas aqui também na Porta Joia Lingerie. A gente espera vocês, assim como eu, vim fazer aqui, ó, uma escolha, não é? Isso mesmo, Pri, no lugar certo. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços.
se espera. E a gente volta ao nosso Esferas da Vida. O programa de hoje é sobre Eurípides Barçanufo, o educador de almas, o educador de espíritos. O nosso entrevistado é ele, Arthur Valadares. Mas antes de voltarmos para a nossa entrevista, temos sempre o querido quadro Desenho que Fala. Olhem lá, a mensagem de hoje é sobre o tempo de Deus. Tudo que é plantado no tempo de Deus florescerá. Tudo, gente, no tempo dele. Vamos dar tchau para qualquer tipo de ansiedade e esperar com calma, com paciência, que as coisas vão acontecendo. Lembrando a todos que é o desenho do @desenho que fala, que é um perfil do Instagram que todos nós devemos seguir esse perfil, que sempre tem mensaginhas importantes, edificantes, evangélicas, espíritas, de motivação. É muito importante para o nosso dia a dia. É uma pílula de felicidade, de alegria por dia. Arthur, a gente falou que a gente voltaria com aquela frase de Jesus, aquele filme muito bonito da FEB, que Jesus fala que chora por todos que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. E a gente poderia aprofundar neste momento, neste bloco, a importância de viver essa vida abundante que Jesus trouxe para a gente. E Eurípides, a gente viu, né, que viveu de fato uma vida plena, uma vida de grande abundância. Essa fala do Cristo para Eurípides, ela é realmente muito marcante, né? Ela nos alcança em cheio, porque, em verdade, ela nos chama à responsabilidade. Eurípides, quando vê o Cristo ali em lágrimas, intenta de alguma maneira ser útil, queria ser um cãozinho aos pés do Divino Mestre para consolá-lo, cria coragem e faz a pergunta, né? Por que choras? Ao que Jesus então responde, a princípio não responde, mas depois ele insiste, faz uma pergunta na sequência: choras pelos descrentes do mundo? E é então que Jesus responde: não choro pelos descrentes do mundo, aos quais devemos nosso carinho e a nossa compreensão. Choro antes por aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. Então, isso para nós, espíritas cristãos, vai lá no âmago da consciência, porque uma coisa é ignorar o Cristo, ou até já ter ouvido falar sobre ele, mas ainda não ter se debruçado mais a fundo, entendido, interpretado as suas lições, as suas falas. Agora, o Espiritismo, ele nos clareia a consciência de maneira assim inigualável, de maneira que não dá mais simplesmente para conviver com aquilo sem sentir um chamado consciencial de responsabilidade. Então é para esses corações que o Cristo se dirige. Por séculos, muitos de nós temos conhecido a mensagem do Cristo, mas é chegado o tempo de não mais apenas conhecê-la, mas incorporá-la em nós para que alcancemos essa vida abundante que você bem mencionou e que nós vemos em Eurípides Barçanufo. Dizíamos, né? Tão poucos anos de existência, mas quanta abundância! Quanta abundância numa cidadezinha do interior das Minas Gerais, que vem vencendo os séculos, vem vencendo o tempo para chegar até nós, nos inspirar, nos estimular ainda hoje. O que explica isso? Vida abundante. E de onde vem a vida abundante? Vida que comunga com Cristo. Vida em harmonia com as leis divinas. Em síntese, vida que ama. Onde há amor verdadeiro, há a presença do Cristo e há abundância. Não a abundância material que muitos ainda perseguem no mundo como fonte de felicidade. Essa felicidade passa como um sopro. A felicidade real é aquela que se partilha, na seiva do amor que é ofertada, na alegria que é compartilhada, nos sorrisos que são acesos, na esperança que é reacendida em cada vida com a qual se convive. É isso que Eurípides nos ensinou. Então ele recebe aquela fala do Cristo, ele fica tão impactado que ele volta ao corpo, ele estava numa experiência de desdobramento, ele desce, volta ao corpo, acorda, né, com aquele sonho, ao mesmo tempo sublime, mas também inquietante, porque o coloca naquela condição. E ali ele assume um compromisso que, em verdade, já era o seu compromisso há muitos séculos, como nós vimos,
de servir sempre. E o faz até o último suspiro, quando desencarna em plena pandemia da gripe espanhola de 1918. Ele, servindo aos enfermos até o último momento, contrai a enfermidade e desencarna em decorrência dela. Então, tudo isso é para nós, digamos assim, um adubo divino, que chega e reativa as mensagens do Evangelho que já estão no solo do nosso coração, mas para as quais às vezes não estamos dando o devido cuidado, não as temos regado, não as temos cuidado como seria de se esperar, para que de fato elas floresçam e frutifiquem e sejamos no jardim do Cristo flores e frutos dadivosos, abundantes para as outras vidas ao nosso redor. Então acho que esse é o espírito do Evangelho e da mensagem de Jesus ali. Arthur, muitas vezes a gente escuta a frase amar como Jesus amou. Penso eu que talvez a gente ainda não entenda ou não sinta esse amor tão abundante de Jesus. O que será que seria amar como Jesus amou? Será que é servir como Eurípides serviu incansavelmente? Com toda certeza, passa por aí. Há até uma frase do Chico, uma fala dele que ficou registrada numa dessas entrevistas, não me recordo agora se na entrevista que ele deu uma vez para o Fantástico, ou para outro canal, enfim. Ele menciona que temos no Evangelho, né, esses dois mandamentos, o amar ao próximo como a si mesmo, que é um dos mandamentos clássicos, né, fundamento de vivência da lei, e temos então amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o Chico, ele diz que o amai-vos uns aos outros como eu os amei, ele supera o amar ao próximo como a ti mesmo. Porque no amar ao próximo como a ti mesmo, qual que é a medida do amor? É o como a ti mesmo. Né? Então sou eu a medida e eu sou muito limitado. Nós somos muito limitados. Demais. Agora, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como comparar a referência, nós como referência e o Cristo como referência? Então, é um amor que se expande ao infinito. E ao comentar isso, então, o Chico fala que esse amor é aquele amor da plena renúncia. O nosso amor, por mais que ele esteja amadurecendo nos séculos, ele muitas vezes ainda se mescla com egoísmo, com apego, com interesse, com um apego, com um sentimento às vezes de posse. Então, amar ao próximo como a ti mesmo, como o nosso amor por nós mesmos não é perfeito, o amor ao próximo também estará meio contaminado. Mas se a gente toma como referência o amor puro, o amor na sua essência mais nobre, mais pura, como no Cristo ele resplandeceu, então o amor ele se expande para dimensões que ignoramos. E quem quisesse entender melhor que amor é esse, bastaria ler sobre Jesus, bastaria se debruçar sobre a sua vida, sobre as suas lições, a plena oferta daquele que nada tinha a resgatar no mundo, no entanto se imolou integralmente, quando recebeu de volta, da imensa maioria de nós, apenas ingratidão, incompreensão, não só naquele tempo, mas por séculos. É isso que ele tem recebido e nem por isso o seu amor diminuiu uma grama sequer. Não deixou de resplandecer com a mesma beleza de sempre e cada vez maior em direção a todos nós. Então, essa é a medida do amor. Como disse, né, o evangelista João, também Santo Agostinho, a medida do amor é amar sem medida. E é isso que Cristo nos ensina. A medida do amor é amar sem medida, sem exigência, sem expectativa. É o amor que se oferta e encontra no ofertar a sua maior alegria, a sua maior bênção, a verdadeira comunhão com o divino. Que lindo, Arthur, não tem como não comentar. Olha, excelente, é tocante, é isso que a gente precisa sempre, né? Escutar para que a gente se reabasteça, se realimente dessa força superior que é o amor de Jesus, para que a gente todos os dias possa amar cada dia um pouquinho mais. Exato. Que é a nossa missão. E Eurípides foi um grande educador. Na época ele lançou, né? Ele abriu o colégio Allan Kardec, que era um colégio espírita. E como que o Evangelho pode ser visto como uma pedagogia, Arthur, de almas? É interessante a gente comentar, né, sobre um pouquinho desses bastidores do colégio e do desafio que foi, você imagina de novo, né, o interior das Minas Gerais, com todo o preconceito em torno daquela doutrina nova, estranha e tudo mais. Então, quando Eurípides se converte, ele já trabalhava no Liceu Sacramentano, que era uma escola que existia lá,
E quando ele se converte, os pais começam a tirar os filhos da escola. Então a escola vai minguando, né? E certa feita ele estava lá sozinho, meditando, um pouco abatido, refletindo, né? Como é que ele poderia fazer, aquela nova causa que ele havia abraçado, ele não haveria de voltar atrás. O espiritismo já havia sido entranhado profundamente na sua alma, no seu coração. Então ele sequer cogitava deixar o espiritismo, mas pensava que o Senhor então queria dele, como ele poderia agir, né? Quando ele sente a presença de um espírito, e aí a gente vê também Eurípides, o médium, que tinha inúmeras faculdades, a bilocação, mediunidade de psicofonia, psicografia, vidência, enfim, tudo que a gente possa imaginar, ele sente a presença de um espírito. E quando ele nota quem é o espírito, ele se sente indigno e ele até reluta um pouco em receber, né, a mensagem que aquele espírito queria transmitir. Mas, um pouquinho mais de insistência, ele recebe então a mensagem, uma orientação que vinha no seguinte sentido: olha, primeira coisa, troque o nome da escola, tire esse nome que remete à antiga vaidade dos homens e coloque o nome de Colégio Allan Kardec. Assim nascia o primeiro colégio espírita do Brasil, um dos primeiros do mundo, quiçá até o primeiro. Coloque o nome então de Colégio Allan Kardec. E 2 pedidos: ensine o evangelho do meu filho às quartas e ensine astronomia às crianças. Eu acobertarei o colégio sob meu manto. Assinado Maria de Nazaré. Maria, serva do Senhor, que é a mãe de Jesus, porque ele tem um vínculo muito profundo com Maria. Então Maria é quem dá a indicação do nome, de colocar Colégio Allan Kardec, pede que o evangelho fosse ensinado. Quando Eurípides ensinava o evangelho no colégio, toda a cidade ouvia, um fenômeno de ampliação espiritual da voz de Eurípides. As pessoas que estavam à distância ouviam o comentário de Eurípides do evangelho que era feito lá no colégio. E também a astronomia, ou seja, o olhar para a natureza. Eurípides, enquanto educador, sempre prezou muito por isso, contato com as plantas, com a natureza, com a beleza da natureza, atendendo a esse pedido de Maria: ensine também a astronomia às crianças para que elas possam ver o que de fato é a sua destinação, a grandeza cósmica que nos espera. Então assim nasce esse colégio, por meio da intuição, da mediunidade de Eurípides, desse apreço, desse carinho dele para com o evangelho e também isso que ele trazia de muitas vidas, esse compromisso com a educação. Não por acaso foi amigo de Pestalozzi lá atrás, e ele veio então desenvolver isso, um pioneirismo impressionante para a época, né, com muitos avanços em relação aos colégios que existiam naquele tempo, na pedagogia mesmo, a pedagogia bem distinta. Então Eurípides... E como está o colégio hoje, Arthur? Hoje o colégio ele funciona mais como a sede do Centro Espírita, que também foi fundado mais ou menos ali no mesmo período por Eurípides Barçanufo, que é o Esperança e Caridade, né, o centro que permanece ainda hoje. Então ele é mais um prédio histórico e a serviço das atividades espíritas. Então os encontros que ocorrem lá em Sacramento, ocorrem todos lá no Colégio Allan Kardec. Está muito bonito o prédio, né, restaurado, bem conservado. Tem também um museu lá, tem as mangueiras plantadas por Eurípides, o jasmineiro plantado por ele. Então o Colégio Allan Kardec e o Centro Espírita meio que se fundiram e viraram ali uma coisa só, né? Aquele complexo. E aí, em paralelo, foi criada, mais tarde, isso mais à frente, a Escola Eurípides Barçanufo, que existe lá ainda hoje, dando continuidade a esse ministério de educação, né, que Eurípides começou lá atrás. Há até uma frase muito interessante, quando ele já estava para desencarnar, ele tinha a farmacinha, né, tinha o colégio, e ele então diz assim à sua mãe, aos que estavam ali: olha, se for preciso, que fechem a farmácia, mas a escola, o colégio deve permanecer aberto, porque o seu projeto, sobretudo, era um projeto de educação. De reforma íntima Isso. do espírito, Exatamente. Né? Olha, Eurípides Barçanufo é o nosso tema de hoje, e agora a gente vai para o nosso quadro do NUPS, que tem uma pergunta interessante sobre: você aí sabia que um percentual significativo da população brasileira afirma que já teve experiências espirituais? Estamos aqui no NUPS, nosso quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo Dr. Alexander Moreira Almeida, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e é o Dr. Alexander que conversa conosco também. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Sabe quantos por cento da população já teve esse tipo de experiência, população brasileira? Quantos por cento? Eu vou chutar uns 80%. 94%. Nossa. Então, anômala é quase quem nunca teve essa experiência. Então, o próprio nome, experiência anômala, é meio problemático, né? As experiências espirituais são extremamente frequentes. Só para ter uma ideia, acabou de sair um artigo também, que nós fizemos aqui em parceria com o pessoal de São Paulo também. Analisamos mais de 1.000 pessoas da população brasileira. Um artigo foi publicado numa revista canadense de psiquiatria. E nós investigamos a prevalência de experiências espirituais profundas. Experiências fora do corpo, de ver pessoas que já morreram, conexão íntima com Deus, etc. Muitas vezes nós chamamos essas experiências anômalas, que seriam fora do habitual. Sabe quantos por cento da população já teve esse tipo de experiência, população brasileira? Quantos por cento? Eu vou chutar uns 80%. 94%. Nossa. Então, anômala é quase quem nunca teve essa experiência. Então, o próprio nome, experiência anômala, é meio problemático, né? Então, 94% das pessoas referiram um tipo de experiência profunda deste tipo. E esse tipo de experiência não tinha relação com escolaridade. Tem um preconceito também. Pessoas menos escolarizadas têm essas experiências místicas e tal. Não tinha relação com escolaridade. E só para ter uma ideia, a experiência de ver alguém que já morreu, estar em contato com alguém que já morreu, 50% das pessoas já tiveram. Tá? Uma experiência mediúnica, né? Ou seja, a experiência de um contato com alguém que já morreu. Relatar, a pessoa refere. Não estamos dizendo que teve ou não um contato. Estou dizendo que a pessoa refere que esteve, que viu, ouviu, esteve com certeza que viu. 50% referem a essa experiência. No Brasil, tem um dado recente, 2023, dos Estados Unidos, que mostra exatamente o mesmo dado. Metade das pessoas referiram esse tipo de experiência. Então, essas experiências são muito frequentes. De modo geral, não são patológicas. De modo geral, podem ser integradas de modo saudável na vida da pessoa. Isso é um dado muito importante. Por outro lado, sim, essa experiência também pode acontecer como sintomas de uma doença mental que precisa ser tratado também. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Porta Joia Lingerie. As pantufas estão super na moda e a Porta Joia não ia ficar fora dessa. Seja para você trocar o seu calçado quando você chega em casa ou para você ofertar a um amigo como um presente, um carinho, uma lembrança, nós temos todos os modelos, de dedo, a fechadinha, a mais quentinha para quando está mais frio. Nós temos uma variedade imensa, uma leva de modelos para você escolher do jeito que mais te agradar. E um detalhe, com os melhores preços do mercado. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Atualmente atendemos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. E além das atividades oferecidas no contraturno escolar, oferecemos aos nossos jovens o projeto Jovem Aprendiz. Queremos encaminhar nossos jovens para um futuro profissional. Por isso, qualificamos nossos alunos para o mercado de trabalho. Para nossos aprendizes, oferecemos curso teórico educativo, avaliação dos programas de aprendizagem, acompanhamento sociopedagógico, psicológico e orientação profissional, ensinamentos morais e sociais, oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e construir uma carreira de sucesso. Tudo isso de forma gratuita e por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides, há 25 anos mudando a história de crianças e jovens em vulnerabilidade social.
Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. E a gente volta ao nosso Esferas da Vida, estamos no nosso último bloco e agora a gente vai tentar entender, compreender um pouquinho como que Eurípides Barçanufo, Arthur, ele analisava, ele via, né, qual era a direção dele para a educação. Olha, acho que o primeiro passo que Eurípides entendia como sendo fundamental é preparar o terreno, né, como um lavrador, como alguém que vai cuidar de um jardim. Você tem que fazer com que o solo se torne mais receptivo a essas sementes de vida eterna, no caso do Evangelho. Então, uma coisa para a qual Eurípides estava sempre muito voltado, uma coisa que ele trabalhava muito com os alunos na escola, mas em toda a sua atuação enquanto espírita, é a questão do sentimento. E o sentimento aqui passando muito, por exemplo, pelo belo. Então, o poder do belo, da arte, para sensibilizar, para, digamos assim, vencer determinadas cristalizações, né? Aquela casca mais grossa que às vezes o espírito traz desta existência, de outras. Então, ele recorria muito a esses recursos. Então, na escola, a arte, esse olhar para a natureza, acompanhar ali as plantas, as visitas, né, à natureza, a própria astronomia. Há um poema muito bonito de Eurípides, né, em que ele fala de Deus. Eu vejo Deus nos vergéis, ele vai citando assim, ele vai mostrando a beleza do olho, dos olhos que conseguem ver, dos olhos que se sensibilizaram para essa beleza imanente da vida em tudo que é obra divina. Então esse é um aspecto. E claro, ele fazia também esse trabalho de sensibilização muito amando. Não há força melhor para predispor um terreno, um coração à receptividade com relação às sementes do Evangelho do que uma força melhor do que o amor. Então, também foi conhecido Eurípides, além da mediunidade impressionante que ele tinha, também foi conhecido, esse é talvez o principal título dele, o apóstolo da caridade. Porque é aquele coração que está sempre buscando servir, sempre buscando destacar o melhor, deixar o melhor por onde passa, investir nas virtudes do outro e não se deter nas suas imperfeições. Então, com essa postura de amorosidade, vai se vencendo toda a barreira. Há até um caso muito conhecido, que é também uma das facetas do processo de educação ou de evangelização. Não nos referimos aqui apenas à infância, né? Mas, por exemplo, Eurípides tinha um grupo mediúnico e, na sua principal biografia, escrita pela Corina Novellino, ela relata o caso de um espírito chamado Donatista, que é um espírito empedernido, endurecido,
que ali comparecia aos finiões e causava, né, muito alvoroço, porque queria debater, aqueles debates infindáveis, aquela postura orgulhosa, de resistência ao evangelho, né? E Eurípides sempre levando aquilo, Eurípides fazia o diálogo, sempre levando aquilo com muito amor. Não, meu irmão, mas não é assim, vamos pensar de outra maneira, convidava ele a fazer oração e tal. E assim foi por 3 anos ou mais, até que um dia Eurípides o convida mais uma vez a fazer uma oração, e esse espírito então, através do médium, o médium cai de joelhos e diz: olha, Eurípides, eu não consigo mais, seu amor me venceu, eu não consigo mais te odiar. Olha. Eu tentei te odiar com todas as forças do meu ser, mas você só respondeu com amor, e eu não consigo mais manter esse ódio. E ali esse espírito então se converte, torna-se depois um companheiro, um auxiliar de Eurípides, o que ilustra para nós isso, né? Essa força do amor de ir vencendo toda e qualquer barreira que exista. Cedo ou tarde, de gotinha em gotinha, essa força vai vencendo as pedras mais duras. Então Eurípides ele sempre trabalhou muito nesses termos, amando muito, convidando ao belo, ao bem, ele abria terreno e depois era semear a mancheias, na certeza de que as sementes cedo ou tarde haveriam de frutificar. Então esse é o processo de educação do espírito, de evangelização, de introjeção do evangelho nos corações que Eurípides desenvolveu e segue desenvolvendo. Até hoje. E a gente sabe que a evangelização, como você já acabou de falar, não é uma evangelização infantil, porque a gente sempre remete à evangelização infantil, ou realmente quando a gente fala de evangelho, uma leitura do evangelho, ou evangelho no lar, que é extremamente importante. Mas, de fato, evangelizar a nossa alma, a importância é a reforma íntima, Arthur. Todos os dias a gente buscar essa transformação, o despertar na gente e quem está conosco. Evangelização é cada vez mais Cristo em nós. Ou seja, é a criatura que vai se moldando com base na referência, que é o Cristo. Então é o que os Espíritos nos dizem, Jesus como guia e modelo. Então, o modelo, pensar que eu vou fazer um vaso, vou fazer uma estátua, eu tenho um modelo e eu vou então me ajustando, eu vou me amoldando a esse modelo. É claro que a infância, ela tem um papel capital nesse sentido, algo que o Espiritismo mais tarde nos explicaria bem, né? Claro, Cristo já frisa isso no Evangelho, mas o Espiritismo vem depois e explica ainda mais. E que na infância o espírito ele está mais suscetível. Ele ainda não a ser moldado. Ele ainda não recobrou todas as suas tendências, né, as suas posturas do pretérito. Aquilo ainda não está muito bem vivo nele por conta do processo da reencarnação. Então ele está mais receptivo, ele está mais suscetível, é uma argila mais moldável. Daí a importância realmente fundamental de se aproveitar esse momento. Mas a evangelização de maneira nenhuma se restringe a esse recorte tão breve da trajetória do ser aqui na matéria. Então, quando a gente fala em evangelizar, ao longo da vida, seja em qualquer fase que for da existência, buscar aproximar primeiro o sentir, para que depois todo o restante do nosso ser esteja cada vez mais sintonizado, harmonizado com aquilo que o Cristo exemplificou, mas que em verdade é a lei divina, lei universal. Jesus nos demonstra aquilo que não é dele propriamente, aquilo que é a lei divina, tanto que Paulo dizia que o evangelho é de Deus, porque o evangelho que vale aqui é o evangelho que vale em qualquer outro rincão do universo. Então isso é evangelizar, é fazer o nosso coração, nosso sentimento se aproximar cada vez mais daquilo que aprendemos com Cristo: amor, renúncia, humildade, compreensão, misericórdia, indulgência. Esses são os pilares, os fundamentos do processo de evangelização, porque uma vez renovado o sentimento, todo o restante, por consequência, será renovado. Porque o sentimento, aprendemos, é a base da vida do Espírito. Tanto é assim, temos aquela passagem simbólica no Evangelho, em que Jesus lava os pés dos discípulos. Quando chega a vez de Pedro, Pedro fala: não, os meus você não lavará. E Jesus é firme com ele: se eu não lavar, não tens parte comigo. E aí Pedro, então, com aquela sua volatilidade, né, diz: não, então não lava só os pés, lava a cabeça, lava tudo. E aí Jesus fala: não precisa, Pedro, basta lavar os pés.
É óbvio que Jesus não está falando de pés físicos ou materiais. O que ele quer dizer? Se eu renovo a base, tudo o restante será renovado. Então, por isso que Jesus é o mestre do coração, acima de tudo. Porque se eu vou no coração, se eu renovo os sentimentos, automaticamente o pensamento se renova, porque o pensamento ele nasce do arcabouço, do manancial do sentir. Por isso que não dá para pensar em transformar pensamento se eu não chego no sentimento. É como querer purificar um rio cuja fonte está contaminada. Eu posso gastar todos os recursos, a fonte, a água que chega está sempre contaminada. Então essa é a ideia, trabalhar o sentimento. Por isso o convite não só de Eurípides, mas dos espíritos, sempre. Caridade. Fora da caridade não há salvação. Aprende a amar, aprende a servir, torna-te humilde, torna-te mais simples, mais generoso, mais indulgente. Se você fizer isso, você já está no caminho de evangelização, porque o restante é tempo e processo. O caminho é o desenvolvimento das virtudes. Exato. Não tem outra saída. É o burilamento, de fato, das nossas buscas, né, e das virtudes. Exato. É o que Kardec e os Espíritos trabalham lá naquela última parte do terceiro livro de O Livro dos Espíritos, quando eles falam da perfeição moral e das virtudes como realmente o caminho de construção, né, desse aperfeiçoamento moral do ser. E hoje, cada vez mais, nesse mundo em transição, tão materialista muitas vezes, individualista, a necessidade do evangelho no nosso dia a dia é questão de saúde física, mental, espiritual. Não tem outra saída, não é, Arthur? Saúde integral. Saúde integral. Sem evangelho não há vida nova. Por isso Paulo diria, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E estar em Cristo não é simplesmente adotar o rótulo de cristão. Existem muitos que estão em Cristo e que nem cristãos são. Por quê? Porque os valores fundamentais que norteiam as suas vidas são amor, indulgência, benevolência, perdão. Então estão em Cristo. E por estar em Cristo, isto é, estarem na lei divina, em harmonia com ela, há vida nova, vida abundante, vida saudável, plenitude. Arthur Valadares hoje aqui conosco no Esferas da Vida. E chegamos na dica da editora Clarim. Hoje é a nova edição do livro Caibar Schutel, o Bandeirante do Espiritismo. É uma edição totalmente revitalizada de sua mais conhecida e completa biografia. E vale sempre lembrar aqui que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar. Assine então, receba aí na sua casa. Ou seja, um assinante digital, mande o WhatsApp no 16992706575 ou entre no site também www.oclarim.com.br. E nós, infelizmente, ficamos por aqui. Arthur Valadares, muitíssimo obrigada sempre pela presença, por tudo, pelo apoio e por ser o nosso professor aqui no Esferas da Vida, sempre. Muito, muito, muito obrigada. Agradeço também, Pri, e que as luzes do nosso querido Eurípides possam nos inspirar, que o seu exemplo fecunde a nossa alma com sementes de vida nova, de vida abundante, que possamos avançar nessa senda que ele já percorreu e que vem nos ensinando a percorrer. Que assim Jesus nos inspire a todos. Que assim seja. Agradecemos a todos também por estarmos conosco toda semana e estaremos juntos a semana que vem também. Um beijo e até mais. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Apadrinhe. Estrutel. Estrutura Metálica. Óticas Fabrilém. A fábrica da sua lente. Mercatudo. Casas André Luiz. Mercalivros. Um mundo de ideias e